para o deputado Pedro Lupion. Tem um microfone aí para o senhor, se não tiver eu te empresto o meu aqui. Mas é o seguinte, deputado, a gente quer saber sobre essa transformação no sistema financeiro, desafios do ponto de vista tributário, como que esse assunto está sendo encarado no parlamento brasileiro, já que mexe com a vida de todos nós. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. Quero cumprimentar meu amigo, colega, parceiro de todas as horas, Domingos Sávio, que muito bem conduz a nossa Frente Parlamentar de Comércio e Serviços na Câmara dos Deputados, bem como o senador Efraim Filho, que nos representa no Senado, a cada um de vocês aqui que compõe essa mesa hoje comigo. Pedir desculpas pelo atraso, a correria. Hoje, terça-feira, geralmente é um dia complicado para a gente se encontrar, é o dia que tem a FPA, que é a frente que eu presido, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e as reuniões são nas terças-feiras. Então, tem reunião de diretoria de manhã, reunião de almoço, e hoje ainda tem convenção do meu partido. Então, a sorte é que é no mesmo prédio. Eu vou sair correndo aqui para fazer. Mas, primeiro que é horrível começar com a primeira pergunta. Começa assim, né? Mas, veja, essa questão toda do sistema financeiro é uma transformação que está ocorrendo no Brasil e que a população brasileira se adaptou e se adaptou muito bem. Hoje eu estava, inclusive, há pouco conversando numa mesa de almoço, falando sobre Pix parcelado. Eu não sabia que existia, aprendi hoje. Nunca imaginei que existia Pix parcelado, aprendi hoje. Eu devo estar obsoleto em relação a isso. Aliás, meu filho me disse ontem, ele me pediu o telefone da mãe para ligar para a mãe. Eu tenho 3 meninos, e o meu mais velho, de 12 anos, falou: papai, como que é o telefone da mamãe mesmo? Aí eu falei 99971 e continuei. Ele: nossa, você está velho, você ainda separa o 9. E eu garanto que todo mundo aqui faz a mesma coisa. Mas é uma questão que o sistema é muito dinâmico, né? O processo é muito dinâmico e as coisas vão mudando muito rápido. O que nos causa assombro, estranheza e assusta é quando a política começa a atrapalhar esse desenvolvimento. E acho que o grande tema de nós estarmos aqui hoje é justamente isso. A MP 1303, que trata de diversos pontos do sistema financeiro, nos afeta diretamente, quando eu falo nós, falo agropecuária, agronegócio, nos afeta diretamente na questão das LCAs e nos títulos do agronegócio, que, obviamente, são extremamente importantes para nós. Quase 40% do financiamento do Plano Safra passado saiu das LCAs, ou seja, foi um título extremamente atrativo, atraente e extremamente utilizado pelas instituições financeiras e pelo investidor, justamente por não ser tributado. E trata desse tema, que é algo que nos causa muita preocupação. Estamos trabalhando fortemente para vencer isso, mas também cria dificuldades como tributação das fintechs, tributação de outros sistemas dentro do sistema financeiro, que, obviamente, diminuem competitividade, geram mais custo, aumenta o risco e, obviamente, encarece o crédito. Acho que esse é um dos grandes pontos, e falando com o banco aqui, a possibilidade de expor isso claramente para cada um de vocês, que quanto mais burocracia se cria, mais tributação se cria, mais caro fica o crédito lá na ponta e fica mais caro pegar o dinheiro. Nós estamos falando de um país que depende do financiamento, depende de instituições financeiras. No meu setor, o setor que eu tenho a honra de representar aqui, nós dependemos do crédito agrícola, e muito fortemente. E é óbvio que isso tem que mitigar riscos, e a gente não pode depender única e exclusivamente de uma boa vontade governamental em relação ao crédito agrícola. Vimos agora o lançamento de um plano safra, por exemplo, que é pífio, é mínimo, é absurdo, não representa 1/5 do que a gente precisa no setor, sem contar que não falou absolutamente nada sobre seguro agrícola, que é o que dá efetivamente a segurança para as operações financeiras. Resultado prático e direto disso, crédito mais caro. E isso tudo depende, obviamente, de que a gente consiga avançar em outras alternativas, ou seja, criar alternativas para que o crédito não seja dependente única e exclusivamente da mão forte do Estado, do governo federal e a possibilidade de liberar esse crédito. Para isso, tem alternativas. Uma delas, que nós criamos, nossa bancada criou, estou falando aqui olhando para o Domingos, que participou ativamente disso, foi a questão dos FIAGROS, os fundos de investimento do agronegócio, que, de repente, o governo resolve taxar também e resolve tributar. Tivemos uma briga hercúlea gigantesca e conseguimos vencer. Inclusive, no texto da MP, deixa muito claro
que os fiagros não são taxados, ou seja, conseguimos manter a isenção. Por quê? Para manter competitividade, para que as pessoas consigam continuar investindo nisso. Estamos falando de mais de 1 milhão de cotistas já, de um título, que é uma alternativa para a gente conseguir acessar crédito. E isso acontece também nas LCAs, acontece nas LCIs no setor imobiliário e acontece também nas mais diversas alternativas de carteira que a gente tem nas instituições financeiras. Então, quando você me pergunta como é que estão as coisas e como é que está o setor financeiro hoje no Brasil, sendo muito atrapalhado pela política, infelizmente, por causa de uma questão contextual e uma questão temporal do Brasil, que é, efetivamente, o excesso de gastos, o tamanho da máquina do Estado, o gasto equivocado e errôneo, um governo que gasta muito mais do que arrecada e continua aumentando o gasto o tempo todo, não corta na carne em absolutamente nada, não diminui o tamanho dessa máquina, não ajuda a mitigar todos esse custo Brasil que tanto pesa para todos nós, e quem paga a conta é justamente o consumidor e quem precisa conseguir acessar um crédito barato, precisa ter uma modalidade de qualquer tipo de serviço bancário, por exemplo, sem uma tributação ou com um custo mais barato. Isso tudo está, obviamente, causando o que a gente está vendo hoje na economia, problema seríssimo macroeconômico, inflação crescendo, juro nas alturas, justamente por causa do descontrole de gastos do governo, que a gente precisa sempre deixar muito claro.